O número 33 sempre despertou a curiosidade de estudiosos, místicos e religiosos, por sua aparição recorrente em momentos e contextos cruciais ao longo da história. Esse número parece carregar um simbolismo mais profundo, em comparação a outros, como se fosse uma chave para um mistério mais profundo. Várias tradições, desde religiões antigas até movimentos esotéricos, têm reverenciado o número 33, associando-o a marcos significativos. Ao longo dos tempos, o número 33 tem sido reconhecido como um emblema de sabedoria, conhecimento espiritual e até de evolução pessoal. No cristianismo, o número 33 está fortemente associado a Jesus Cristo, que foi crucificado aos 33 anos. Para os cristãos, essa idade não é um simples fato histórico, mas um número repleto de simbolismo espiritual. A crucificação, representando o auge do sacrifício de Cristo pela humanidade, confere ao número 33 um valor especial, sugerindo uma ligação com o ciclo de vida e redenção. Na crença cristã, esse evento simboliza não apenas a morte, mas também a promessa de ressurreição e renovação. Além disso, muitas religiões antigas identificam o número 33 como um símbolo de equilíbrio e harmonia entre o mundo físico e o espiritual. No islamismo, por exemplo, o uso das contas de oração chamadas tasbih, que são usadas para glorificar a Deus, é comumente organizado em grupos de 33. Esse uso pode ser visto como uma forma de elevação espiritual, um meio de transcender o mundo material e buscar uma conexão mais profunda com o divino. Na maçonaria, o número 33 também possui grande importância, representando o grau mais elevado dentro da hierarquia. O grau 33 é frequentemente associado à sabedoria, ao autoconhecimento e à compreensão dos mistérios da vida. Na tradição maçônica, que sempre utilizou simbolismos profundos, o número 33 é visto como um meio para alcançar uma visão mais ampla sobre o universo e a vida. A maçonaria visa elevar o espírito humano, e o número 33 parece condensar essa jornada. Outras tradições esotéricas também veem no número 33 um caminho para a elevação. Algumas correntes numerológicas, por exemplo, consideram que esse número está relacionado à iluminação espiritual, sendo visto como um número mestre, que simboliza a responsabilidade de disseminar sabedoria e compaixão no mundo. Ele é interpretado como um sinal de que quem ressoa com esse número pode ter uma missão mais elevada, transcendendo os limites da existência comum. Portanto, a importância do número 33 em diferentes religiões e tradições esotéricas demonstra que, historicamente, a humanidade percebeu nele um convite para enxergar além do óbvio, para ver o mundo de uma forma mais profunda. O número 33 sugere a existência de algo mais significativo, além do que está à vista, algo acessível, se buscarmos uma compreensão espiritual. Isso nos lembra de que há sempre mais a ser descoberto, e que os mistérios do universo podem estar mais próximos do que imaginamos. O número 33 também aparece de maneira relevante na Bíblia, especialmente na narrativa da criação. Um exemplo notável é a repetida menção do nome Elohim, que em hebraico significa deuses ou divindades. Esse nome, associado à força criadora de Deus, é mencionado exatamente 33 vezes no relato da criação, no livro de Gênesis. Esse detalhe parece carregado de propósito, considerando o peso do simbolismo numérico nas escrituras. A tradição judaico-cristã sempre viu os números como veículos de mensagens divinas. O fato de o número 33 estar diretamente relacionado ao nome de Elohim na criação do mundo sugere que esse número está associado à própria força criativa e divina. Mais além, o número 33 pode representar a plenitude da obra de Deus, uma espécie de completude ancorada no processo criativo, onde cada parte se conecta harmoniosamente com o todo. Há também uma interessante conexão entre o número 33 e o conceito de promessa divina. No livro de Jeremias, capítulo 33, Deus promete restaurar Jerusalém e o povo de Israel, trazendo cura, paz e prosperidade. Esse capítulo é frequentemente visto como um sinal da esperança e do amor constante de Deus por seu povo, e o fato de ser o capítulo 33 reforça a simbologia desse número como um marco de transformação e renovação. O simbolismo do número 33 na Bíblia não se limita a essas passagens. Muitas tradições interpretam esse número como uma representação da ascensão espiritual, um ponto de transição entre a vida terrena e a realização divina.
e isso se alinha com o fato de que Jesus viveu 33 anos na Terra antes de sua crucificação e ressurreição. Para muitos teólogos, esse ciclo de vida carrega em si o mistério do número 33, visto como uma chave para compreender o propósito divino na humanidade. Além das narrativas cristãs, o número 33 também se relaciona com a estrutura interna da Bíblia. Várias passagens usam esse número para refletir um sentido mais profundo de completude ou transcendência. Isso sugere que a Bíblia nos convida a olhar mais de perto para esses detalhes numéricos, como se fossem pistas deixadas por Deus para entendermos sua obra de maneira mais ampla e consciente. Assim, o número 33, presente tanto na criação do mundo quanto na vida de Cristo, carrega um significado espiritual profundo. Ele aponta para algo além do que podemos ver imediatamente e nos convida a refletir sobre a presença de Deus em cada detalhe da nossa existência. Ao contemplarmos o número 33 na Bíblia, somos levados a uma jornada de descoberta pessoal e espiritual, onde compreendemos que há uma mensagem oculta em cada aspecto da criação. O número 33 também se manifesta de maneira notável no corpo humano. Um exemplo claro é a coluna vertebral, composta por 33 vértebras. Essa estrutura, que sustenta todo o corpo humano, funciona como um pilar que conecta mente e corpo. E essa profunda ligação entre o número 33 e o suporte físico do ser humano sugere que há algo simbólico por trás dessa coincidência anatômica. Na tradição espiritual, a coluna vertebral é frequentemente vista como o canal da energia vital, conectando os centros de energia, ou chakras do corpo. No Kundalini Yoga, acredita-se que a energia espiritual chamada Kundalini repousa na base da coluna e, quando desperta, ascende pelas vértebras até o topo da cabeça, onde a pessoa atinge a iluminação espiritual. O fato de essa subida espiritual ocorrer ao longo de 33 vértebras é algo que fascina praticantes e místicos de várias tradições. Além disso, o número 33 não está presente apenas na estrutura da coluna vertebral, mas também na organização do nosso DNA. O DNA humano, a base da nossa existência biológica, completa 33 voltas em sua estrutura helicoidal. Essa descoberta científica sugere uma conexão mais profunda entre os mistérios da vida e o número 33, levando-nos a questionar se há um código divino presente em nossa biologia, refletindo essa perfeição numérica. Muitos estudiosos da espiritualidade veem o corpo humano como um microcosmo do universo. Isso significa que o que existe no corpo físico é, de alguma forma, um reflexo dos mistérios universais. Se nossa coluna, composta por 33 vértebras, representa uma jornada de ascensão física e espiritual, talvez o universo também opere de forma semelhante, com forças invisíveis que nos guiam para um destino maior. O número 33 pode, assim, representar o próprio caminho de ascensão que todos, em algum nível, percorremos. A relação entre o corpo humano e o número 33 vai além dessas observações. Alguns pesquisadores sugerem que a regeneração celular e outros processos biológicos seguem padrões que podem estar relacionados a esse número, sugerindo que, de certa maneira, estamos sintonizados com essa frequência. Isso levanta questões interessantes sobre como nosso corpo responde ao ambiente espiritual e físico, e como podemos usar esse conhecimento para melhorar nossa saúde e bem-estar. Portanto, ao olhar para o corpo humano e sua relação intrincada com o número 33, percebemos que há um design divino em ação. Seja através da estrutura da coluna vertebral ou da organização do DNA, o número 33 parece ser um padrão que reflete a conexão entre o físico e o espiritual. Essa harmonia sugere que estamos sintonizados com algo maior e que, ao entender isso, podemos desbloquear um potencial oculto dentro de nós. O número 33 está profundamente enraizado nas tradições e crenças de várias sociedades secretas, especialmente na maçonaria, onde o grau 33 é o nível mais alto de conhecimento e poder. Para os maçons, alcançar esse grau significa não apenas dominar os segredos internos da ordem, mas também atingir um nível de sabedoria espiritual que poucos conseguem. A maçonaria, que por séculos influenciou a história e cultura em várias partes do mundo, sempre trabalhou com simbolismos profundos, e o número 33 se destaca como um dos mais significativos. Dentro da maçonaria, o grau 33 é considerado o ápice da hierarquia. Esse número carrega a responsabilidade de preservar e proteger os segredos transmitidos ao longo das gerações.
Muitos acreditam que o grau 33 representa a capacidade de enxergar além do visível aos olhos comuns. Os iniciados nesse grau aprendem a compreender a vida e o universo de maneira mais ampla e profunda, conectando-se ao propósito divino e às leis universais. No entanto, o fascínio pelo número 33 não se limita à maçonaria. Outras sociedades secretas, como os Rosacruzes, também reverenciam esse número. Os Rosacruzes, uma ordem esotérica que combina alquimia, misticismo e filosofia cristã, veem no número 33 um símbolo de transformação espiritual. Para eles, esse número representa a jornada da alma em busca da iluminação e do renascimento. Assim como na maçonaria, os Rosacruzes acreditam que o número 33 revela uma verdade oculta sobre a natureza do universo e da existência. Há quem acredite que essas sociedades secretas, especialmente os maçons de grau 33, exerçam uma influência global que ultrapassa a compreensão pública. Muitos teóricos da conspiração sugerem que esses grupos, detentores de antigos conhecimentos misteriosos, agem nos bastidores, manipulando eventos e controlando o rumo da história. Embora essas teorias sejam frequentemente contestadas, elas revelam o mistério e a reverência que cercam o número 33 e seu papel nos círculos de poder oculto. A influência dessas sociedades secretas que utilizam o número 33 vai além do misticismo. Para muitos de seus membros, esse número não é apenas simbólico, mas representa uma responsabilidade pessoal de usar o conhecimento adquirido para melhorar a condição humana. Os maçons de grau 33, por exemplo, têm a missão de se tornarem luzes para a humanidade, ajudando a guiar os outros para um caminho de autoconhecimento e harmonia com as leis universais. Essa responsabilidade se reflete em seu juramento de manter o segredo e trabalhar pelo bem comum. A combinação de poder, mistério e espiritualidade faz do número 33 um elemento central nas sociedades secretas. Para aqueles que fazem parte desses grupos, o número serve como uma chave para o conhecimento que de outra forma seria inacessível ao mundo comum. Ele marca o caminho para a transformação pessoal e a elevação espiritual, ao mesmo tempo que sugere uma profunda conexão com as forças universais que regem a realidade. O número 33, portanto, continua sendo um ponto de fascínio e mistério tanto para os iniciados quanto para os observadores externos. Manly Palmer Hall, um dos maiores estudiosos do ocultismo e esoterismo do século XX, também atingiu o grau 33 na maçonaria e foi um Rosacruz, posicionando-se como uma figura-chave na preservação e disseminação de conhecimentos ocultos. Nascido no Canadá em 1901, Hall dedicou sua vida à exploração dos mistérios antigos, buscando respostas para as grandes questões da humanidade. Suas obras continuam a influenciar estudiosos e curiosos, que encontram em seus textos uma rica fonte de sabedoria esotérica. Uma de suas obras mais conhecidas é The Secret Teachings of All Ages, Os Ensinamentos Secretos de Todas as Eras. Este trabalho monumental é uma enciclopédia de sabedoria esotérica, abrangendo temas como alquimia, astrologia, mistérios das sociedades secretas e filosofias ocultas. Hall acreditava que o conhecimento dos antigos era a chave para entender os segredos da existência, e que esse conhecimento havia sido preservado por ordens como a maçonaria e os Rosacruzes. Para Hall, o número 33 representava o grau mais elevado de evolução espiritual que um ser humano poderia alcançar. Ele via a maçonaria não apenas como uma organização, mas como uma herdeira dos mistérios antigos transmitidos ao longo das gerações. Alcançar o grau 33 significava para Hall a aptidão para entender os segredos mais profundos da vida e da morte, da criação e da evolução. Esse grau simbolizava a união entre o espiritual e o físico, entre o divino e o humano. Hall também acreditava que o conhecimento oculto não deveria ser reservado a poucos, mas acessível a todos os que estivessem dispostos a buscar a verdade. Ele acreditava que disseminar esse conhecimento poderia elevar a consciência humana e conectar a humanidade mais profundamente com o universo. Seus escritos buscam abrir esse portal de sabedoria para todos, independentemente da afiliação a qualquer sociedade secreta. Além de seus ensinamentos sobre maçonaria e o número 33, Hall explorou profundamente a ligação entre o simbolismo antigo e o desenvolvimento da mente humana. Ele acreditava que símbolos, como o número 33,
eram mais que simples representações visuais. Eram ferramentas poderosas para transformar a consciência. Através do estudo e meditação sobre esses símbolos, as pessoas poderiam acessar níveis mais elevados de entendimento e, eventualmente, alcançar a iluminação. Manly P. Hall deixou um legado profundo, não apenas para maçons e rosacruzes, mas para todos os que buscam entender os mistérios da existência. Sua vida foi dedicada a tornar o conhecimento oculto mais acessível e a iluminar o caminho para aqueles que desejam ir além do superficial. O número 33, para Hall, era o símbolo máximo dessa jornada de autodescoberta e iluminação espiritual. Uma jornada que todos podemos trilhar, desde que estejamos dispostos a buscar respostas dentro de nós mesmos. A lei de causa e efeito é um dos princípios universais mais antigos, presente em várias tradições espirituais e esotéricas, sendo considerada uma verdade inabalável. De acordo com essa lei, todas as ações, pensamentos e intenções têm uma consequência inevitável. No esoterismo, essa lei é vista como uma chave para entender o fluxo de energia no universo. Manly Hall e outros estudiosos sempre destacaram a importância de compreender essa dinâmica para alcançar uma vida mais consciente e equilibrada. Para entender como essa lei opera, basta observar o ciclo natural. Quando plantamos uma semente, esperamos que ela cresça e dê frutos. Da mesma forma, nossos pensamentos e ações são como sementes plantadas no solo da nossa realidade. O que pensamos e fazemos gera resultados, sejam eles imediatos ou não. Na perspectiva esotérica, nada é por acaso. Tudo o que acontece é resultado de causas anteriores, incluindo tanto os eventos positivos quanto os negativos. Manly Hall enfatizava que o entendimento da lei de causa e efeito era fundamental para a jornada espiritual. Ele afirmava que, ao compreendermos essa lei, podemos assumir o controle de nossa vida. Em vez de nos vermos como vítimas das circunstâncias, percebemos que somos, em grande parte, responsáveis pelas experiências que vivemos. Isso traz um senso de responsabilidade e, ao mesmo tempo, de poder, pois ao mudar nossas causas, pensamentos e ações, podemos mudar os efeitos, resultados. Um ponto importante sobre essa lei é que ela também opera no plano sutil. Não se refere apenas a ações físicas, mas também a pensamentos e emoções. Se nossos pensamentos são negativos, atraímos circunstâncias que refletem essa negatividade. Por outro lado, quando cultivamos pensamentos positivos e ações alinhadas com nossos objetivos, o universo responde de maneira harmoniosa, trazendo resultados mais favoráveis. Portanto, compreender essa lei implica alinhar mente, coração e ação. Hall também associava a lei de causa e efeito ao conceito de karma. Embora frequentemente pensemos no karma como algo relacionado a vidas passadas, ele é, na verdade, a manifestação da lei de causa e efeito em ação. Cada pensamento e ação gera uma consequência, seja nesta vida ou em outra. Isso nos ensina que tudo o que fazemos tem uma repercussão, seja a curto ou a longo prazo, e nos incentiva a agir com mais consciência e propósito. Assim, a lei de causa e efeito não é apenas uma ideia abstrata, mas uma ferramenta prática que podemos utilizar para moldar nossa realidade. Ao entender que nossas escolhas têm consequências, começamos a nos tornar criadores conscientes de nossa própria vida. Esse é um dos maiores segredos revelados pelas tradições esotéricas. O poder de mudar o mundo externo começa com a mudança interna. E é essa transformação interna que ativa a lei de forma mais profunda e eficaz. O estudo dos ciclos é fundamental para entender a evolução das civilizações e os eventos que moldam a humanidade. Historicamente, muitos pensadores observaram que as sociedades não seguem um caminho linear de progresso, mas passam por padrões cíclicos de ascensão e queda. Esse conceito, embora antigo, tem ganhado força com novas descobertas científicas e arqueológicas. Ao analisarmos civilizações como a egípcia, romana e até mesmo as mais recentes, podemos perceber que todas seguiram padrões semelhantes. Uma das evidências que reforçam a ideia de ciclos está nas erosões encontradas em monumentos antigos, como a Grande Esfinge de Gizé. Marcas de erosão sugerem que essa estrutura pode ter sido construída há cerca de 12.000 ou 15.000 anos, muito antes do que a datação convencional indica. Isso sugere a possibilidade de uma civilização avançada,
ter existido durante o período do Younger Dryas, um tempo de grandes mudanças climáticas, possivelmente relacionado a um dilúvio ou catástrofe global. Esses sinais de erosão e outras evidências arqueológicas, como o complexo de Göbekli Tepe, sugerem que a história humana pode estar repleta de civilizações que surgiram, prosperaram e desapareceram antes de nós. Cada uma dessas civilizações pode ter passado por seu ciclo de ascensão, florescimento e declínio, repetindo um padrão ainda presente atualmente. Essa visão cíclica sugere que a história não se move em linha reta, mas em uma espiral, com eventos que ecoam os acontecimentos do passado. Essa ideia de ciclos também é encontrada em diversas tradições espirituais e esotéricas. Na filosofia hindu, o conceito de yugas descreve as eras pelas quais a humanidade passa, desde uma era dourada de iluminação até uma era de ignorância e materialismo. Esses ciclos são vistos como inevitáveis, mas também como oportunidades de renovação. A cada ciclo, a humanidade tem a chance de aprender com os erros e evoluir espiritualmente. As civilizações modernas não estão isentas desses ciclos. Padrões semelhantes de ascensão e declínio podem ser observados em nossa própria sociedade global. O rápido avanço tecnológico e o crescimento econômico, seguidos por crises e colapsos, refletem essa mesma dinâmica cíclica. Para muitos, isso indica que estamos em um ponto de transição importante, em que a civilização pode estar prestes a uma grande mudança ou renascimento. A questão é: estamos prontos para aprender com o passado ou repetiremos os mesmos erros? Portanto, compreender os ciclos da civilização oferece uma perspectiva mais ampla sobre nossa existência. Permite-nos enxergar além das crises atuais e perceber que tudo faz parte de um ciclo maior. Essa percepção pode nos ajudar a encontrar equilíbrio entre o material e o espiritual, entendendo que o verdadeiro progresso está em alinhar nossa jornada pessoal com os fluxos naturais do universo. Assim como as civilizações antigas, também podemos aprender a renascer e evoluir a cada ciclo. Um dos grandes segredos para transformar a vida é o alinhamento entre pensamento e ação. Muitas vezes, as pessoas acreditam que basta agir para obter resultados, ou que apenas pensar positivamente é o suficiente. No entanto, para manifestar mudanças profundas, é necessário que haja harmonia entre o que se pensa e o que se faz. Esse princípio, embora simples, é crucial para o sucesso em qualquer área da vida. Muitos filósofos e estudiosos espirituais afirmam que a mente é o primeiro lugar onde a transformação começa. O pensamento gera energia, que pode ser positiva ou negativa. Se a mente está repleta de crenças limitantes, medos ou negatividade, até as melhores ações podem ser sabotadas por essa força interna. O pensamento é a causa primária, e a ação é o efeito que segue. Quando os dois estão desalinhados, surgem frustrações e resultados insatisfatórios. Por outro lado, quando pensamentos e ações estão em harmonia, ocorre algo mágico. As ações fluem de forma mais natural, sem esforço excessivo, pois estão fundamentadas em uma intenção clara e verdadeira. Não se trata apenas de agir por agir, mas de agir com propósito e convicção. Essa clareza interna remove obstáculos, permitindo que o caminho se abra de maneira mais fluida. É como se o universo conspirasse a favor, trazendo oportunidades certas no momento ideal. Muitos mestres espirituais, como Neville Goddard, destacavam o poder do pensamento criativo, mas também a importância da ação inspirada. Pensar positivamente, visualizar resultados desejados e meditar sobre metas são práticas poderosas, mas sem ações alinhadas, esses pensamentos permanecem como sonhos distantes. A chave está em alinhar a mente e o corpo, permitindo que a inspiração mental se manifeste em ações concretas e bem-sucedidas. Uma maneira eficaz de alinhar pensamento e ação é através da prática da atenção plena, ou mindfulness. Ao trazer plena consciência para cada ação, é possível garantir que ela esteja em sintonia com o que realmente desejamos e acreditamos. Isso cria um estado de coerência interna, onde mente, coração e corpo trabalham juntos em direção ao mesmo objetivo. Esse alinhamento permite que os resultados sejam mais rápidos e satisfatórios, pois não há conflitos internos retardando o processo. Em última análise, o alinhamento entre pensamento e ação é a base para uma vida plena e bem-sucedida. Sem ele, ficamos presos em ciclos de frustração e estagnação. Com ele, nos tornamos criadores conscientes da nossa realidade
capazes de manifestar nossos sonhos de maneira tangível e significativa. A prática diária desse alinhamento nos aproxima cada vez mais da realização plena em todas as áreas da vida. A lei do espírito ensina que o universo é composto por diferentes níveis ou graus de existência, que ascendem da matéria ao espírito. No ser humano, essas esferas se fundem em uma só natureza, conectando o físico ao espiritual. Isso significa que nossa vida é uma dança constante entre o tangível e o intangível, e compreender essa interação nos ajuda a lidar melhor com nossos desafios e crescer espiritualmente. Essa ideia está profundamente enraizada na tradição espiritual e esotérica. Filósofos antigos, como os pitagóricos e hermetistas, acreditavam que o universo seguia uma ordem divina e matemática. Cada parte da criação, desde o menor átomo até o maior planeta, segue princípios harmoniosos que refletem a mente criativa de Deus. Dentro de nós, essa harmonia também existe, ligando nossa alma à matéria. Ao perceber essa ligação, começamos a entender que somos mais que seres físicos. Somos também seres espirituais, com propósito e potencial. Manly P. Hall, em seus estudos sobre alma e espírito, afirmava que o progresso verdadeiro vem do reconhecimento dessa dualidade. Somos, simultaneamente, matéria e espírito, e nossa evolução depende de nossa capacidade de integrar essas dimensões. A matéria, para Hall, é o grau mais baixo do bem, enquanto o espírito é o grau mais elevado. Isso não significa que a matéria seja negativa, mas sim que é temporária e sujeita a mudanças, enquanto o espírito é eterno e imutável. Ao longo da história, muitas tradições espirituais ensinaram que o espírito humano é uma centelha divina que busca retornar à sua origem. Isso implica que nossa vida na Terra é uma jornada de aprendizado, onde temos a oportunidade de evoluir espiritualmente. A lei do espírito nos convida a ir além das distrações materiais e a nos conectarmos com o que realmente importa: nosso crescimento interior e nossa relação com o divino. A lei do espírito também destaca o poder da alma. A alma é vista como um intermediário entre corpo e espírito, carregando em si as experiências da vida física e o desejo de ascender a estados superiores de consciência. Ao cultivarmos uma vida mais espiritual, por meio de práticas como a meditação e o autoconhecimento, estamos alimentando nossa alma e nos aproximando do estado mais puro de ser, que é o espírito. Por fim, a lei do espírito nos lembra que nossa essência não está presa às limitações da matéria. Somos seres espirituais, vivendo uma experiência temporária na Terra. Ao compreender isso, podemos viver de maneira mais sábia, buscando sempre elevar nossa consciência e contribuir para o bem maior. A imaginação é uma das ferramentas mais poderosas que o ser humano possui. Para grandes pensadores como Manly P. Hall, Neville Goddard e até Albert Einstein, a imaginação não é apenas uma habilidade mental de criar imagens ou fantasias, mas uma força criativa divina que governa o mundo. Ela nos permite ir além das limitações do presente, projetando visões para o futuro e moldando nossa realidade conforme nossos desejos mais profundos. Neville Goddard, em suas palestras e escritos, sempre enfatizava que a imaginação é Deus em ação. Isso significa que, através da imaginação, temos o poder de cocriar com o divino. Para ele, tudo o que experimentamos em nossa vida começa na mente. A maneira como imaginamos nossa existência, as imagens mentais que cultivamos, acabam se manifestando no mundo físico. Assim, a imaginação não é apenas superficial, mas uma ferramenta sagrada para a criação da realidade. Manly Hall compartilhava uma visão semelhante, afirmando que a imaginação é o corpo divino no homem. Para ele, a imaginação guia o ser humano em direção ao seu propósito maior. É através dela que podemos acessar uma mente superior, transcender problemas imediatos e encontrar soluções criativas e inovadoras. A imaginação nos conecta ao poder criativo que existe dentro de nós. Na ciência, Einstein afirmava que a imaginação é mais importante que o conhecimento, pois enquanto o conhecimento é limitado ao que já sabemos, a imaginação vai além. Isso se alinha com a visão esotérica de que o pensamento criativo é o que realmente move montanhas. Para manifestar mudanças profundas, é preciso visualizar com a mente e o coração, pois essa combinação torna a imaginação uma força transformadora. Há, contudo, uma diferença entre imaginar e visualizar.
A imaginação é mais livre, uma expressão pura do nosso ser interior, enquanto a visualização é o ato consciente de focar em um objetivo específico. Ambas são importantes, mas a imaginação é o princípio mais elevado, pois através dela, a visualização ganha vida. Quando imaginamos de forma criativa e profunda, ativamos duas grandes forças: a mente consciente e o sentimento, que juntos materializam nossos desejos. Portanto, a imaginação é mais que uma ferramenta mental, sendo um dom divino que expressa nossa capacidade de criação. Quando usada de forma consciente e combinada com sentimentos autênticos, torna-se a chave para desbloquear novos caminhos e realidades. Através da imaginação, não apenas moldamos o mundo ao nosso redor, mas também descobrimos quem somos, como seres co-criadores, com o poder de transformar nossa existência e o mundo. A autenticidade é um valor essencial quando falamos da criação da realidade e do desenvolvimento espiritual. Ser autêntico significa estar em sintonia com quem você realmente é, sem se curvar às expectativas dos outros. A mente criativa é o motor que nos permite expressar essa autenticidade de maneira única, criando uma vida alinhada com nossa essência verdadeira. Frequentemente, as pessoas se perdem em comparações, tentando viver de acordo com ideais estabelecidos pela sociedade ou por outros. Esse tipo de mentalidade bloqueia a mente criativa, pois desvia o foco da singularidade do ser para a busca de aprovação externa. Ao tentar se encaixar em moldes alheios, a pessoa perde a conexão com seu poder criativo. Já a autenticidade é o combustível que nutre a mente criativa, permitindo que ela floresça. No entanto, ser autêntico não significa ser inflexível ou egoísta, mas ter clareza sobre seus valores e desejos. Quando você age a partir desse centro interno, seus pensamentos e ações estão alinhados, gerando uma força coesa que atrai as circunstâncias certas. A mente criativa, ao operar nesse estado de autenticidade, torna-se uma poderosa aliada na manifestação de seus sonhos, pois está enraizada em algo verdadeiro, e não em ilusões externas. Outro ponto importante é desapegar-se da comparação. Quando se vive constantemente comparando-se aos outros, perde-se a conexão com a própria autenticidade. Cada pessoa tem seu próprio caminho e ritmo. A jornada criativa de cada um é única, e tentar imitar o outro resulta apenas em frustração. A autenticidade requer confiança em si mesmo e certeza de que o caminho escolhido é o melhor para o seu crescimento. Manly P. Hall e outros mestres espirituais sempre enfatizaram que o verdadeiro poder espiritual está em ser fiel a si mesmo. Eles acreditavam que cada pessoa tem uma missão única, que só pode ser alcançada através da autenticidade. A mente criativa, livre das pressões externas, tem a capacidade de transformar sonhos em realidade. E a autenticidade garante que essa criação seja verdadeira e duradoura. Portanto, a combinação de autenticidade e mente criativa é o que permite a cada um manifestar sua realidade de forma única. Quando você vive em harmonia com quem realmente é, sem tentar seguir o caminho dos outros, torna-se uma força criativa poderosa. Isso traz mais alegria e realização pessoal, além de inspirar outros a fazerem o mesmo. A verdadeira mudança no mundo começa quando cada um se permite ser quem realmente é. A vida é uma dança constante entre o desejo pessoal e as forças divinas que atuam em nosso favor. A vontade humana, expressa em nossos sonhos e metas, precisa estar em harmonia com a vontade divina para que possamos alcançar realização verdadeira. Esse equilíbrio é essencial para que nossas intenções se concretizem de maneira fluida. Quando nossas ações estão alinhadas com o fluxo universal, os resultados surgem de forma surpreendentemente positiva. A vontade divina, no contexto espiritual, é vista como a energia que sustenta o universo. Ela não é uma força externa que impõe regras, mas uma corrente de sabedoria que, quando compreendida, pode nos guiar em direção ao nosso propósito maior. Muitas vezes, as pessoas lutam contra o fluxo natural da vida, tentando forçar seus desejos, sem perceber que criam resistência. O segredo está em conectar-se com a vontade divina e permitir que ela guie nossas ações. Contudo, a vontade humana também tem seu papel. Não se trata de abdicar dos próprios desejos, mas de encontrar um equilíbrio, onde ação pessoal e vontade divina caminhem juntas. Quando agimos a partir de um lugar de alinhamento interior, onde nossos desejos estão em sintonia com o bem maior, as coisas fluem com mais facilidade.
levando a um estado de criação consciente. Manly P. Hall, em seus ensinamentos, falava sobre a importância de acalmar a mente e abrir-se à intuição como forma de receber orientação da vontade divina. Ele acreditava que, ao estar em harmonia com essa energia superior, nossas escolhas se tornavam mais claras e os resultados mais profundos. Isso porque, nesse estado de alinhamento, paramos de lutar contra as circunstâncias e passamos a colaborar com o universo. Quando equilibramos nossa vontade com a divina, percebemos que nossos desejos podem estar ligados ao bem-estar coletivo. Muitas realizações pessoais, como carreiras de sucesso, acabam impactando outras pessoas de forma positiva. A vontade divina nos convida a pensar além de nós mesmos e a usar nossos talentos para o bem maior. Em resumo, o equilíbrio entre vontade humana e divina é o segredo para uma vida plena. Ao permitir que nossas ações sejam guiadas por essa energia superior, nos tornamos co-criadores com o universo, facilitando a realização de nossos desejos e encontrando um sentido maior para nossas conquistas. A vida torna-se uma expressão de amor e serviço, onde todos podem crescer e florescer juntos.